Bom dia! Bom dia, família linda, que alegria estar aqui com vocês. Você está com expectativa no seu coração? Nós estamos começando a quaresma. Sejam bem-vindos à quaresma. Deus tem uma palavra poderosa para você. Quem recebe, diga amém. Meu nome é Márcio Meira, sou bispo dessa igreja e durante a quaresma nós estaremos ministrando a palavra de Deus em duplas. Olha que alegria! E nós vamos começar essa quaresma já com chave de ouro, porque olha com quem eu vou pregar hoje. É com ela mesmo, é com a nossa mascote do seminário, é a aluna mais nova, é a seminarista que começou mais cedo. Ela é filha dos pastores Ramalho e Niane. Ela está conosco desde a fundação dessa igreja. Na verdade, na fundação da igreja, ela estava na barriga da mãe. Mas, enfim, ela faz parte de toda essa história. Ela é noiva de Nick, um dos ministros da nossa igreja, e lidera os adolescentes, os enraizados aqui da comunhão. Ela é supervisora de algumas células e tem feito um trabalho incrível, apesar de ser tão tímida, recatada dessa forma. É com alegria que eu apresento a vocês a minha afilhada, a seminarista Emília, ela que vai estar compartilhando a poderosa palavra de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para essa serva do Senhor. Deus te abençoe e te use. Amém, amém, amém. Gente, eu quero aproveitar a oportunidade e dar um bom dia para você que está em casa, para você que está nos acompanhando pela Anglicana Comunhão. Que alegria ter você conosco. Temos pessoas hoje em Teresina, temos em Maceió, temos no Rio Grande do Norte, temos em Portugal. Cheiro grande para todos vocês que estão conectados aqui com a gente. É uma alegria nessa transmissão. Quando nós falamos de quaresma, é importante que você entenda que nós temos em nossa tradição, ou pelo menos na tradição cristã, algumas palavras que trazem forte ensino para nós. A quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas. E nós tivemos, inclusive, na quarta profética, unção com óleo e colocamos cinza sobre a fronte das pessoas em formato de cruz. A ideia é que nós nos humilhamos, é um tempo de contrição, de arrependimento, é um tempo da gente pensar um pouco mais na vida. Inclusive, eu estou gravando 40 devocionais para a quaresma, entre 5 e 6 minutos, todos os dias, para fazer com que você reflita um pouco mais sobre a vida. E nessa quaresma de fé, onde ela irá concluir com o domingo da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, nós estamos então pensando um pouco sobre o amor, sobre a entrega, porque realmente esse é um tempo muito especial. Nós mudamos os paramentos da igreja, nós comunicamos que há uma diferença na nossa maneira de adorar. Inclusive eu quero agradecer a Deus pela vida dessa base dos Salmos, que nos conduziu de forma tão arrebatadora hoje, nesse tempo de louvor, de adoração. Louvado seja Deus por isso. Começar a quaresma dessa forma realmente é incrível. E nesse tempo de reflexão sobre a mudança que nós precisamos ter na nossa vida, refletindo sobre o Calvário, sobre o Gólgota, sobre o preço que Jesus pagou por cada um de nós, para termos um crescimento espiritual, nós estaremos estabelecendo durante essa quaresma, semanalmente, um jejum. Esse jejum você vai fazer por uma semana. Na outra semana vai ser dado um outro jejum. Você pode só fazer por semana, ou você pode fazer como eu, que vou acumular jejum. Então toda semana eu vou estar acumulando os jejuns. Eu convido você a fazer isso comigo, mas essa é uma opção. Lembre-se, se você espera grandes coisas de Deus, esteja pronto para fazer grandes coisas para Deus. E o jejum dessa semana é de carnes vermelhas, incluindo churrasco, picanha, maminha, carne de sol e companhia limitada. Então, quantos estão comigo prontos para esse jejum? Diga amém. Eu não senti firmeza da igreja, e é muito importante que a comunidade, que a igreja toda entre nesse propósito. Então, essa semana, nada de carne vermelha, você vai fazer esse sacrifício para o Senhor, você vai entregar ao Senhor em oração. Na hora do almoço, você que está acostumado a comer aquele filezão, aquela carne, aquela suculenta, quando você vê frango, peixe, ou simplesmente
arroz com ovo, você vai olhar e vai dizer: obrigado, Jesus, tudo é para ti, é por ti, o Senhor pagou o preço, e isso não é nada diante do Calvário. Quem está comigo, diga amém. Então essa semana o jejum é de? Então diga: eu, essa semana, não vou comer carne vermelha como um voto de jejum ao Senhor. Amém. Agora deixe-me lhe perguntar algo. Se você soubesse que iria morrer em algumas horas, quais seriam as suas últimas palavras? Nesse ano nós vamos refletir sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. O que Ele quis nos dizer com as suas últimas palavras? O que Ele quis nos dizer para que eu e você pudéssemos passar para as gerações futuras? Foram apenas 7 frases curtas, mas que foram tudo. Elas são a base. Na Bíblia, o número 7, ele simboliza conclusão. É um número muito importante. E essas palavras de Jesus representam uma vida espiritual completa. Uma jornada integral para todos que desejam segui-lo. E nesses 40 dias de quaresma, nós iremos refletir sobre essas palavras, nós iremos entrar em uma nova estação, em um novo patamar na nossa vida espiritual. Nós iremos experimentar, nesse tempo que antecipa a Páscoa, em unidade, em jejum com os nossos irmãos. Nós iremos receber revelações profundas da parte de Deus. Nós vamos poder praticar, nós vamos poder ser empoderados pelo Espírito Santo na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Então, para começarmos sobre essas últimas palavras que Jesus disse, nós vamos então começar com a primeira mensagem, cujo tema é: confie nas palavras de perdão. Hoje nós queremos compartilhar com você a importância do perdão, porque talvez seja a coisa mais importante que alguém possa dizer, sabendo que é chegada a sua hora, certamente iria filtrar e preparar para dizer coisas muito assertivas. E Jesus, na cruz, quando ele foi levantado ali, ele foi enfático. Jesus declarou essa frase quase que imediatamente. Quando ele chegou no Gólgota, todos que ali estavam, quando a cruz foi erguida, Jesus proferiu suas primeiras palavras. Se você fosse Jesus e estivesse olhando para baixo, vamos se colocar no lugar de Jesus, lá no Monte Caveira, depois de todo o sofrimento que ele passou. Lembre que ele estava com uma coroa de espinhos, o sangue estava escorrendo em sua fronte. Ele havia sofrido muitos açoites, humilhação. Ele foi escarnecido, cuspido. Ele foi fixado numa cruz. E aquele madeiro foi erguido no Calvário. E eu quero que você imagine agora os olhos de Jesus e quem ele estava vendo. Quem é que estava ali? Tinham soldados romanos, alguns que o haviam açoitado, estavam ali. Alguns olhando para a cara dele como se dissesse: e aí, o que é que você está achando? Tinham ali muitos líderes judeus, fariseus, estavam ali. Aqueles que conspiraram contra ele. Tinha ali também, ou pelo menos ele percebeu entre aquelas pessoas, alguns que ele havia operado milagres, mas que estavam ali talvez arrependidos, porque não se imporam diante do seu julgamento. Talvez Jesus sentiu falta de algumas pessoas, como os seus discípulos que estavam fugindo. O único que ali estava era João, seu discípulo amado, ao lado da sua mãe, Maria. Estavam algumas mulheres que o acompanhavam como fiéis discípulas. E ali erguido, olhando para os soldados, olhando para aquela multidão, os criminosos ao seu lado, que haviam sido condenados justamente por crimes que haviam cometido, diferentemente de Jesus, que foi condenado injustamente. Naquele momento, se fosse você,
o que você diria para aquelas pessoas? Se fosse você condenado injustamente, ali, vendo o seu algoz, vendo o seu carrasco, vendo os discípulos que fugiram e apenas um ali estava, vendo a sua mãe, vendo aquelas pessoas ali, vendo aqueles criminosos que realmente praticaram injustiça para estarem ali, mas Jesus não tinha feito nada. Se você fosse Jesus, o que você diria? Certamente, para a maioria de nós, é melhor a gente nem imaginar e nem dar um microfone para ouvir o que você diria se estivesse lá em cima. Mas sabe o que foi que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu estava refletindo sobre isso. Jesus, ele é soberano, ele já sabia o final da história, ele já sabia que venceria a morte, ele já sabia que a vitória era dele, mas mesmo assim, ele se humilhou e liberou perdão. Liberou perdão sobre aqueles soldados, liberou perdão sobre aqueles líderes judeus, liberou perdão sobre mim, liberou perdão sobre você. Isso demonstra a humildade de Jesus, demonstra muito o que ele tem para nos ensinar diante de situações que nós passamos em nossas vidas. E durante a Páscoa, o perdão é um marco. O perdão é um marco espiritual em nossa caminhada cristã. O perdão é algo que nós aprendemos com Jesus e com ele nós aprendemos que o perdão ele independe das circunstâncias. Porque ele estava diante de tudo aquilo, diante de toda aquela humilhação e mesmo assim ele perdoou. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós não devemos mais viver como se estivéssemos reféns do pecado, que é o que muitas vezes acontece. Muitas vezes nós nos vestimos a camisa do fracasso, nós esquecemos que Jesus morreu naquela cruz, que nós somos lavados e redimidos pelo sangue dele e simplesmente vivemos como se nada disso existisse, como se a graça não estivesse derramada sobre nós. E vivemos reféns do pecado, reféns dessa realidade que não é mais uma realidade sobre nós, porque um fato sobre nós é que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, é que nós fomos purificados por ele. Essa é a verdade. E muitas vezes nós acreditamos em mentiras que nos paralisam e nos tornam reféns de algo que não é mais realidade sobre nós. Então que nós possamos decidir viver como pessoas perdoadas, para que nós possamos perdoar como Jesus. Então, há algumas palavras de perdão que nós precisamos hoje aprender com Jesus para nosso dia a dia. Mas antes de refletirmos sobre isso, vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra com a Tua filha, Emília. Pedimos, ó Deus, que o abrir dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações sejam palavras agradáveis na Tua presença, Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Que essa palavra traga transformação de vida, nos usa como instrumentos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Então, as palavras de perdão de Jesus mudam sua vida quando você, em primeiríssimo lugar, reconhece a necessidade do perdão. Você sabe que a maioria das pessoas ali estavam zombando de Jesus. Cadê? Tu não é o cara? Tu não é o salvador da humanidade? Você não é a encarnação de Deus? Você não é o Emanuel? Cadê você que não faz nada? Que Deus é esse que vai para uma cruz? E esses escarnecimentos que estavam fazendo com ele, essas zombarias, não foi apenas com aqueles que estavam ali presentes, que estavam assistindo. Inclusive, um dos ladrões agiu exatamente assim. Um dos ladrões começou, sabe, a escarnecer e falar com Jesus e etc. Mas veja que nós precisamos aprender a reconhecer a necessidade do perdão que precisa ser liberado sobre nossa vida. Jesus estava sendo ridicularizado, Jesus estava sendo humilhado. Um dos ladrões ficou questionando, mas veja que o outro ladrão, reconhecendo os seus pecados, veja, ele reconheceu. E ele clamou por misericórdia.
O texto sagrado de Lucas 23, verso 41 nos diz: nós estamos sendo punidos, o outro ladrão disse, com justiça, porque nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem. E ele continua: mas esse homem, citando Jesus, não cometeu nenhum mal. Toda jornada espiritual começa com o reconhecimento de que nós precisamos de perdão. Quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, isso é a revelação que, de alguma forma, nós dependemos dele. Nós temos total dependência dele. E pense comigo, reflita comigo, você também que está em casa. Diante da sua vida, diante de tudo que você passa, será que nós não precisamos realmente do amor e do perdão de Deus? Será que realmente nós não necessitamos disso? Do amor e do perdão de Deus? Eu, particularmente, erro todos os dias. Todos os dias eu peco, todos os dias eu desagrado o coração de Deus. E todos os dias eu dependo do amor e do perdão de Deus sobre a minha vida. Porque nós somos pecadores por natureza. Mas o Senhor derramou a sua graça sobre nós. E imagina o que seria de nós sem a graça de Deus. Imagina o que seria de nós sem o seu amor incondicional, sem o seu perdão que não tem limites. Imagina como nós estaríamos hoje. Ninguém pode purificar-se a si mesmo espiritualmente. Nós precisamos totalmente do nosso Deus. Nós precisamos totalmente do perdão dele, do amor dele sobre nós. A realidade, e é uma verdade, que o pecado nos alcançou. Que o pecado faz parte da nossa vida e que nós vivemos em um mundo onde o pecado reina, onde a natureza do pecado está sobre nós. Isso afetou a todos nós. Mas o primeiro passo para que nós possamos viver uma jornada com Jesus, uma jornada de milagres com Ele, uma jornada de perdão, é reconhecer que nós precisamos do perdão dEle. Então, se você reconhece a sua natureza, quem você é, nos leva então a um segundo passo. E esse é tão necessário quanto o primeiro, que é, uma vez reconhecido, agora nós precisamos confessar. Confesse seus pecados a Jesus. Você sabe que há uma grande diferença entre confessar e justificar. Dominicalmente nós temos aqui momentos de confissão dos nossos pecados. Hoje o seminarista Fabrício nos levou a uma confissão. Todo domingo nós temos um momento de confissão. Uma pessoa perguntou: ô bispo, por que todo domingo a gente tem que fazer essa confissão? Eu digo: porque a gente peca todo dia. E pelo menos uma vez por semana a gente tira limpo, a gente faz a faxina da alma, a gente lava o nosso espírito diante de Deus. O problema é que tem gente na hora da confissão, tem duas posturas. A primeira é: Senhor, tu sabe, né? Já que tu sabe tudo, então vai perdoando aí, vai perdoando. É tanto pecado que o cabo nem enumera. Porque se for enumerar, termina o culto, ela ainda está falando. Mas tem também pessoas que, em vez de confessar, querem justificar seu pecado. Senhor, tu sabe, eu fui grosso, mas também com aquela mulher, não tem como não ser. Tem gente que diante de Deus já fica, sabe, justificar. Como se Deus fosse um juiz, tivéssemos diante, sabe, assim, daquele momento de julgamento, e começa a justificar. Senhor, é o seguinte, eu quase atropelei aquela pessoa, mas também o trânsito hoje estava terrível. O senhor sabe, né? Tem gente, eu sei que aqui não tem ninguém assim, não sei nem porque eu estou falando isso. Talvez online tenha alguém dessa forma. Mas bem a verdade é que é muito diferente você confessar e justificar os seus erros. Nós devemos cuidar das intenções do coração, para que a confissão seja verdadeira diante dele. Veja, Jesus, quando foi erguido no Calvário, a sua primeira palavra foi de perdão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esses que me maltrataram não sabem o que fazem. Esses que estão aqui me julgando não sabem o que fazem. Os discípulos estão fugindo, eles não sabem o que fazem. Senhor, eu pago o preço. Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu derramo meu sangue. Essa foi a atitude de Jesus. Até quando você vai ficar justificando? Até quando você vai ficar transferindo? Até quando você vai se vitimizar? Aquele ladrão reconheceu os seus pecados e pediu ajuda à pessoa certa, Jesus Cristo.
Lucas 23, 42, então ele disse, Jesus, veja o que o ladrão disse. Ele primeiro reconheceu e agora ele estava confessando. E ele disse, olha, ele começou a brigar com outro ladrão e disse, rapaz, como é que, você é doido, rapaz? Como é que você fala desse jeito com Jesus? Aí eu e você, a gente roubou, a gente fez o que era errado, mas esse homem, ele é justo. Esse homem não fez nada. Esse homem, na verdade, está pagando o preço por mim e por você. Então, para de falar assim. Jesus, disse aquele outro, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós não podemos confessar os nossos pecados da boca para fora, pois aí não será um arrependimento verdadeiro. Nós voltaremos a fazer aquilo novamente, porque não será arrependimento, será remorso. Será só um momento em que a gente vai estar com a consciência pesada, mas logo depois, quando tudo estiver bem, a gente vai voltar a cometer aquilo. Mas um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, ele gera transformação, ele gera mudança. Como o bispo falou, todos os domingos nós temos um momento de confissão aqui. E escute bem o que eu vou falar. Não é um ritual, não é um momento onde a gente vai só por religiosidade cumprir a liturgia do culto. Na verdade, esse momento é a revelação de algo que deve fazer parte de todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos. E todos os dias nós temos o privilégio de confessar os nossos pecados ao Senhor. Isso é um privilégio porque nós temos livre acesso a Ele. E através da confissão dos nossos pecados, não há mais pecado nos separando do Senhor. E nós podemos estar mais perto dEle. Não engane a si mesmo. Confesse de coração sincero. Às vezes, nós pecamos, nós erramos, sem saber que estamos fazendo aquilo. Mas, muitas vezes, nós precisamos que o Senhor perdoe coisas que nós sabemos que estamos fazendo. Então, nós precisamos sim, engolir o orgulho, deixar o orgulho de lado e confessar ao Senhor pecados que a gente sabe que cometeu. Porque muitas vezes a gente tenta mascarar algo que nós cometemos sabendo que cometemos e tentamos mascarar porque, foi uma inveja boa, foi uma inveja branca. Não, foi só uma mentirinha, foi só dei uma enganada. E a gente fica mascarando esses pecados que nós consideramos menores e não confessamos ao Senhor. Mas Jesus, Ele precisa também perdoar esses pecados que nós sabemos que cometemos. E nós precisamos deixar o orgulho de lado e confessar ao Senhor aquilo que nós fazemos. Escute isso. A confissão é uma arma poderosa contra a mentira, engano e omissão. A confissão nos liberta do peso da culpa e da acusação. É reconhecer, é confessar e, terceiro e último lugar, confie plenamente no perdão dado por Jesus. Sim, Ele te perdoa. A Bíblia nos diz que Ele lança no mar do esquecimento. E um teólogo anglicano certa vez disse que ele ainda coloca uma plaquinha com o nome proibido pescar. Aquilo que você fez que muitas vezes você não se perdoou. Saiba que o Pai, Ele te perdoa. E Ele nem lembra mais do assunto. Ele não é como aquela mulher rixosa que perdoa, recebe o marido de volta e quase que diariamente fica trazendo esse flashback no juízo do marido como se fosse uma tortura vietnamita no Kengo. É importante que você que está nessa transmissão entenda, o Pai te perdoa, apenas confie plenamente no perdão do céu e receba na sua casa agora em nome de Jesus. Claro que você tem que reconhecer, você tem que confessar e você tem que confiar plenamente. Não é possível você comprar o perdão. Nós apenas o recebemos. Na Idade Média, no tempo em que a história chama de Idade das Trevas, a igreja corrompida vendia o perdão, a indulgência, a salvação. E parece-me que nos dias de hoje alguns ainda querem fazer isso, com rosa ungida, sal grosso e companhia limitada. Mas saiba que nós não podemos comprar, não é um valor financeiro, não é
algo que você vai pagar com seu corpo, com sua vida. O jejum não é um pagamento pelo perdão de Deus. Ele te perdoa, e porque você é perdoado, você está pronto a sacrificar e a mortalizar a sua carne para fazer a vontade dele. E já que eu estou falando de jejum, você bem que poderia aproveitar essa semana e o Big Brother Brasil que está em alta e fazer jejum de Big Brother. Quem recebe, essa é a hora de dizer amém. Que aquela desgraça nem de jejum era para ser um hábito de vida, de santidade. Você não assistia aquela tragédia. Jesus garante o teu perdão. Quem recebe o perdão dele? Perdão completo. Ele te dá acesso direto à presença de Deus. É um perdão unilateral. O véu foi rasgado, nada mais pode separar, não existe mais intervenção de um sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, Ele é a conexão direta, Ele pagou o preço, o véu foi rasgado, você tem liberdade, você é perdoado, seus pecados são lançados no mar do esquecimento, eis que Ele faz nova todas as coisas, não importa o que você fez, não importa o que você acabou de fazer, pelo sangue de Jesus, Ele te perdoa nessa manhã. Receba o perdão do céu em nome de Jesus. Apegue-se a essa verdade, porque foi isso que Jesus disse para aquele ladrão, aquele não que o julgou, não que disse: cadê? Tu não é o filho do homem? Então desce daí, salva-te a ti mesmo. Não. Ele ouviu o outro ladrão que reconheceu, que disse: nós estamos aqui por uma justa causa. Olhando para Jesus, pediu perdão. E a resposta de Jesus para aquele ladrão é a mesma resposta hoje que ele diz a mim e ele diz a você. Respondeu Jesus, Lucas 23, 43: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O sacrifício eterno de Jesus não apenas nos oferece o perdão, mas também nos dá a autoridade para sermos santificados. O perdão, ele não só nos coloca no caminho certo, mas também nos ajuda a permanecer, a nos manter nesse caminho. Quando nós caminhamos sob o perdão de Jesus, nós recebemos autoridade para oferecer o que Ele nos deu. Ou seja, é possível perdoar como Jesus. Certa vez eu li que quando nós não perdoamos, é como se estivéssemos tomando um veneno esperando que o outro morra. Quando nós perdoamos, nós não só liberamos e libertamos a vida daqueles que estão ao nosso redor, como também liberamos e libertamos a nós mesmos. Porque a falta de perdão é algo que nos corrói, é algo que nos aprisiona, é realmente algo que nos mortifica. Perdoar é uma decisão que independe das nossas emoções e sentimentos. Perdoar é independente das circunstâncias, é independente se a pessoa merece ou não o nosso perdão. Porque perdoar é uma decisão que é movida pela obediência e movida pela nossa necessidade de seguir os passos do Mestre. E foi exatamente isso que Ele nos ensinou. Nos ensinou a perdoar, independente das circunstâncias. Nos ensinou a perdoar, independente das nossas emoções. Nos ensinou a decidir perdoar, para que nós possamos libertar as pessoas e nos libertar também. Pense comigo. Se é Jesus, que é soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas e que nunca peca, nunca erra, nunca pecou, liberou perdão sobre nós. Eu e você, que somos pecadores, quem somos nós para não liberar perdão sobre a vida do nosso irmão? Quem somos nós para não perdoar o nosso próximo, sendo que aquele que não tem pecado algum nos perdoou, mesmo nós sendo pecadores? Martin Luther King disse: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um novo reinício. Enquanto Salmos vem caminhando aqui à frente, eu peço que você reflita um pouco sobre essa frase de Martin Luther King. Porque hoje é dia de reconhecer o perdão de Deus. Hoje é o dia que o Pai reservou para que você pudesse
abrir o seu coração, confessar, reconhecer. Está na hora de você responder essa palavra na jornada da sua vida. Você já recebeu o perdão de Jesus para a sua salvação e para a vida eterna? A Bíblia nos diz que com a nossa boca nós professamos e com o nosso coração nós cremos. A escolha do perdão é uma escolha de libertação. Sim, é uma escolha pela cruz. É uma escolha por caminhar como Jesus. A razão principal para perdoarmos é termos a consciência de que nós somos criados na forma como Deus nos perdoa. Perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus devedores. O perdão virá quando eu aprender a perdoar. Não adianta nada você querer que algo aconteça se antes você não der o primeiro passo. O perdão no padrão da cruz está baseado no amor de Deus. Perdoa imediatamente, completamente, repetidamente, gratuitamente. Deus perdoa agora, Deus perdoa tudo. Deus perdoa sempre e Deus perdoa de graça. Basta você reconhecer, confessar e confiar completamente no perdão do céu. Semana que vem nós vamos continuar com uma palavra de esperança. Convide outras pessoas para estar conosco em uma das nossas celebrações. Ou se você foi abençoado com essa palavra, convide para as nossas próximas, no dia de hoje. Às 10 horas na nossa catedral lá no Bessa, às 16 horas aqui na praia e às 18 horas lá no Bessa novamente, com transmissão. Nós queremos agora ter um momento de oração. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que você só por um instante, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar agora. Se possível, feche os seus olhos. Reflita um pouco em tudo isso que foi falado. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de salvação. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, eu peço que você agora abra seu coração diante de Deus. Pare de justificar. Pare de transferir responsabilidade. Apenas confesse. Rasgue seu coração na presença do Pai, rogando pelo seu perdão, pela sua salvação, em nome de Jesus.